Olá, eu me chamo Mariana Bastos, sou aluna da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília e atualmente curso o 12º semestre. Este trabalho foi elaborado entre os anos de 2021 e 2022, sob orientação da professora Carolina Pescatori e com o apoio do CNPq e da FAPDF. O artigo se insere como parte integrante da pesquisa Empresas Urbanizadoras na Produção de Cidades Brasileiras do século XX, que tem como objetivo identificar e analisar a atuação de empresas urbanizadoras que atuaram em todo o país, especialmente nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Goiás. Nessa pesquisa, especificamente, foi abordado o trabalho produzido pela empresa urbanizadora Coimbra Bueno Companhia Limitada, fundada em 1934 pelos irmãos Abelardo e Jerônimo Coimbra Bueno, com enfoque na participação da empresa no projeto de transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília na década de 50. Buscou-se também entender o contexto sociopolítico do projeto de transferência, além de conhecer a história da empresa e suas contribuições no campo da arquitetura e do urbanismo. Metodologia. A metodologia utilizada nessa pesquisa consistiu principalmente nas imersões realizadas no acervo físico da Coimbra Bueno, que foi cedido à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB. Foram realizadas visitas semanais ao acervo, juntamente ao grupo de pesquisa, para abertura das caixas, organização e catalogação do material. Para este artigo, especificamente, buscou-se por informações sobre a atuação da Coimbra Bueno como empresa urbanizadora, sobretudo no contexto da construção de Goiânia e no processo de transferência da capital. As fontes utilizadas foram, em sua maioria, documentos, cartas, fotografias, mapas e recortes de jornais pertencentes ao acervo. Um dos trabalhos realizados também foi a separação e catalogação desse material, categorizando-os por tema, região e tipo de documento. Resultados. Por meio da análise do material encontrado no acervo, foi possível compreender e, além disso, dimensionar a atuação da empresa urbanizadora Coimbra Bueno Companhia Limitada, empresa urbanizadora fundada em 1934 pelos irmãos e engenheiros Abelardo e Jerônimo Coimbra Bueno. A empresa foi responsável por diversos projetos, sendo reconhecida especialmente pela construção da cidade de Goiânia, cuja execução foi fundamental para a posterior participação da empresa na transferência da capital federal para Brasília por meio da Fundação Coimbra Bueno pela nova capital. Outras contribuições vão desde o campo da arquitetura e do urbanismo, com a construção de habitações de interesse social, planos urbanísticos e residências, até empreendimentos industriais e agropecuários. A abrangência nacional e multidisciplinar da empresa é evidenciada por meio dos documentos analisados, os quais apresentam registros de projetos em várias cidades do Brasil, em especial no Sudeste e no Centro-Oeste do país. O material recebido permitiu também o melhor entendimento do contexto social, político e histórico do processo de transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília. Conclusões. A transferência da capital e a construção de Brasília foram acontecimentos que fizeram parte de um longo processo de interiorização do país, iniciado ainda no século XVI com os chamados bandeirantes paulistas. Esse processo incluiu uma série de medidas por parte do governo federal e de empresas privadas que tinham como objetivo incentivar a ocupação da região central do país, considerada na época como um grande vazio demográfico. Seguindo esse pensamento, a construção de Goiânia, assim como de diversas novas cidades do século XX, colocaram a Coimbra Bueno Companhia Limitada em posição de destaque nesse campo de atuação, permitindo a sua participação ativa no projeto de transferência da capital, que teve suas primeiras movimentações ainda no fim do período colonial, no século XIX, e que foi concretizada no início dos anos 60 com a inauguração de Brasília.